Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Bom dia, Milena. Anhão. Bom dia, Ana. Oi. Ela fez um e você fez outro. E os dois não A fizeram. gente fez dois, só que eu fiz de outra língua. Sim, pô, mas... Uma coisa. Então vamos lá. Moças, dessa vez eu fui do mal. Bastante. Eu separei um mangá pra moças. É um mangá. Maiores de 14 anos. Mas moços maiores de 14 anos. Só que vocês leram um mangá, volume único, e que tem um tema que, assim, como eu sou professor, às vezes, assim, não é que eu me intromete, não me intrometa na vida dos meus alunos, também não é o meu interesse, mas não tem como, a gente acaba, com o passar do tempo, vendo os casaizinhos sendo formados, os casaizinhos se É separando. constrangedor. Por quê? Os casais se formam, os casais se separam, os casais se juntam, se unem, e aí é que vem a minha ideia, né? Quando eu vi o mangá, eu olhei assim e pensei, cara, isso daqui é uma ideia muito boa para alunas. E essa experiência é uma coisa muito próxima também de uma realidade, apesar do quadro do mangá ser japonês, né? Bem cultura nipônica, mas eu acho que é uma linguagem quase que universal. Eu gostei. É bem. Foi uma experiência bem legal ter lido. Aprendeu pelo menos um pouquinho, nem que seja bem pouquinho, de como que as meninas japonesas se encaram nesse momento. Pra mim foi uma historinha de romance legal, mas que não faz muita diferença pra mim não, porque é um pouquinho distante da minha realidade. Pois é. Eu não vou falar da relação de vocês próprias, porque eu acho que aí já é demais, mas vamos pegar aquela famosa brincadeira do amigo, do vizinho, do parente, da pessoa do lado. Que às vezes você está com alguém, você estuda com ela, e a menina vira para você e... Você viu aquele cara? Eu já passei por isso muito bastante com as minhas amigas e certamente eu já vi muitas vindo até mim e dizerem, por que você não me avisou? E eu avisei várias vezes. No estado. Eu passei por... E pensa que é só menina, é menino também. Ah, E eles são piores do que menina. Eles conseguem disfarçar, mas eles choram mais. Choram mais, já é bem comprovado. Eles só sabem disfarçar, mas eles choram mais. Eles tentam falar com você, olha, aquela menina, ela é... Aí cala a boca e fica fazendo gestos com a mão. Ela é... Ó. Ela é o meu mundo! Só que o meu mundo não chega! Não. E aí que tá, o mangá, ele pega, ele faz, a gente vai fazer agora um programa quase meio curtinho. Em primeiro lugar, ele é rápido. Na leitura dele, quando você vê, já foi. Eu fiquei impressionada, eu li ele uns 15 minutos. Nossa. Mais ou menos 15 minutos. Eu tava em casa lendo, deu 15 minutos, já tinha terminado. Nossa! Mas, apesar de ser um mangá rápido, isso não quer dizer que ele seja tão simples. Não, que nem eu tô estudando coreano e eu acho que isso também cai muito na língua japonesa. Eles economizam palavras para ter um diálogo mais rápido. É por isso que o livro ele é bem mais curtinho. Mas se for lendo atentamente, é muita coisa. Tanto é que tem algumas partes que eles colocam, o brasileiro mesmo coloca, tipo, escrito embaixo. Ele tá fazendo alguma coisa, porque o japonês, coreano, os asiáticos, eles não explicam isso. Eles querem ter um diálogo muito rápido e eles não explicam, tipo, eu tava fazendo isso, mas ele não explica onde era. Olha, eu tava fazendo tal coisa.
Aí você tem que imaginar, você tem que deduzir que essa tal coisa era Aham. um local específico. Essa jogada, às vezes, de linguagem, que às vezes a gente não está acostumado com isso, né? A gente às vezes não tem esse. Porque nosso português, a gente acaba sendo detalhista. É, Tanto é muito que- detalhes. Eu estava fazendo isso. Eu estava em casa tal hora, lavando louça, fazendo comida, dormindo, tomando banho, estudando. A gente acaba detalhando muito as coisas, né? Tanto é que tem várias partes aqui que, na hora que o personagem tá falando alguma coisa, um brasileiro, acho que quem fez Tradução. a tradução, colocou lá no cantinho, lá falando o que ele estava fazendo naquele exato momento, para ter uma explicação melhor. Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda. De certa forma, para quem não De certa entende forma, sim. muito, ajuda. Mas se você quiser, tipo, querer mesmo entrar na história, seria melhor sim. Porque, tipo, você já fica, você tenta imaginar o que ele tá fazendo. Isso é que é bom da leitura de Aham. mangá. Você imaginar a cena, ao invés de ter aqueles pequenos detalhezinhos que estão te explicando o que ele tá fazendo, o que ele vai fazer. É bom. Isso também Isso. chama a atenção no mangá, porque ele quase não tem cenário. O cenário é todo branco, geralmente só dá atenção para os personagens e para alguns objetos que estão perto do personagem. Então ele força você a ter uma criatividade além do normal. Porque às vezes quando você tem um cenário, o seu olho vai passando pelo cenário, passando pelos personagens, passando pela fala. Mas nesse caso, como não tem um cenário, o seu cérebro tem que preencher aquilo ali. Ele tem que de alguma forma dar esse preenchimento de onde eles estão. E de certa forma a gente acaba. Esse talvez seja uma das obras mais interessantes nesse sentido. Porque, como você falou, Milena, ele é rápido. Né? O que eu acho interessante nele é o discurso utilizado, a narrativa utilizada de 4 pessoas. E nesse sentido é que toda a história vai transcorrendo, vai rodando, e você, com menos informação, menos não existe, menos informação de adjacentes, de cenário, objetos e tudo mais, você acaba focando no que está ali dentro, naquela discussão. Você praticamente se sente parte da história. Porque você imagina. Porque eles são o centro. Ele não vai focar em nenhum personagem a mais e nem A menos. a menos. Só o drama de uma, que acaba virando drama, que acaba se tornando drama de outro, que vira o drama de mais 2 pessoas e só centra ali dentro. Tanto é que os personagens, se aparecer um personagem adicional, ele não mostra a cara, que é praticamente igual ao personagem principal. E outra coisa que eu achei legal, o nome do mangá. Amar e ser amado. Amar e ser amado. É difícil? No mundo de hoje, Sim. Pode dizer que sim. Às vezes você é uma pessoa, tá chorando, tá ajudando. Aquele toque legal de que não seja trouxa. Não se iluda com pouca coisa. O mundo é belo, aproveite, mas amar e ser amado às vezes é um. A Ana está aqui nos mostrando a imagem da personagem principal é a conversando mesma com coisa. outra personagem e não tem mudança. Até a roupa. Uniforme no colégio, né? Trabalho isso. Uniforme de trabalho. Mas Mas é a a verdade é proporção. que quando mostra, né, na outra parte, a cor do cabelo muda. É a preocupação do autor, né? Uhum. É economizar o máximo possível para centrar o máximo possível, é o reduzir o máximo para que você não tenha sua mente dispersa em outros assuntos. Alguém tem alguma ideia de música? Já que estamos falando de mangá, ou seja, cultura asiática, eu penso no BTS, mas Hein?
K-pop. A gente vai ter que cantar aqui, pô. Tá bom. Não, mas é uma coisa. Tem J-pop, mas eu conheço muito pouco. Que é o pop japonês. Bem, eu prefiro um rock nipônico. Então, Então, Twice também, que é japonês. Twice? Pode ser. Qual? Momonchan? Tá. ok. Então, vamos com quais? Twice, Momonchan e Fake Love. Love. Ok. Ela vai Versão morfar. novinha. Daqui a pouco a gente Tem a volta. ver também com mangá. Ok. Ah, seu bobo, você vai ver só. Eu vou contar tudo pra minha mãe, pro meu pai e pra Rádio Utopia FM. Utopia 98,1 FM. Aqui a comunidade tem voz. Muito bem. O coração nos leva a caminhos complicados. Desde pequena, Asuka é apaixonada pelo amigo Taihei, mas nunca teve coragem de se declarar. O motivo é o de sempre: medo de não dar certo, de perder a amizade. E foi por isso que ela permaneceu por anos ao lado do amado, sem maiores intimidades, sempre suportando o relacionamento dele com outras garotas. Seu drama é dividido com a amiga KM, na empresa onde trabalham. Até que um colega chamado Sengaku começa a abordá-la com mais frequência, chamando-a para jantar. Enquanto cresce a amizade entre os dois, o relacionamento de Taihei com sua namorada enfrenta problemas. Asuka se vê então dividida entre dois homens. De um lado, o amor de infância, e do outro, um cara legal que gosta dela e pode fazê-la feliz. A grande questão passa a ser: o que vale mais a pena, amar ou ser amada? No fundo, o que Asuka quer, na verdade, é a chance de viver os dois sentimentos, os dois amores. De Aishi, Aisari, amar e ser amado. Ótimo lugar. Recomendo, só não pra crianças. Isso. Ele já começa com a indicação de 14 anos. É. Né? Mas não é tipo, oh meu Deus, mas é melhor você Não, ter 14 é. anos pra ler, tá? Eu acho que 14 anos aqui, além de algumas cenas. Porque assim, as cenas que tem de romance não são específicas. Sim. Aí é como a menina falou, você vai ter que imaginar algumas coisas, na verdade. Vai ter certas horas que você vai ter que deixar sua criatividade voar. Foi aí que você falou, né? Sua mentezinha do mal. Que você já pensou demais, você leu e já pensou besteira. Mas é porque você deixou a criatividade rodar. É como eu falei, você se sente parte da história, então você imagina. Infelizmente você imagina. E aí eu acho que é que vem uma coisa legal desse mangá. Ele me lembra, de certa forma, um pouco a ideia de livro. Porque às vezes quando você pega às vezes não, né? Quando você pega um livro, como não tem imagem, todas as palavras, você vai ter que transformar elas em imagem na sua mente. Então você tá, quando o narrador faz uma descrição de algo, você já tem aquela imagem sendo formada no seu cérebro. O mangá, ele te dá metade da informação. Já pra te ajudar, pra te encaminhar no que ele quer te mostrar. Mas do resto, solta a tua criatividade, deixa a tua mente explodir. E eu acho que é esse o gostoso do mangá, desse mangá. Né? Que a gente, sim, gente, o autor ele fez uma forma de narrativa. Vocês, como é que vocês olham esse amar e ser amado? Dentro dessa conjunção de coisas. O que é melhor? Para personagem, lógico. Pra personagem, Ser amada. ser amada é bem melhor, porque amar exige muita coisa de você pra outra pessoa. Se você ser amada, você tá sendo amada, você pode, pelo menos, amar um pouquinho essa pessoa, porque ela tá cuidando de você, ela gosta de você. Então você vai tecnicamente gostar dela, porque ela te ama. No caso dela, com o amigo dela, ela se renunciou praticamente.
ela se auto-anulou pra amar ele de O tudo. auto-anulou foi horrível. Tá? Assim como eu falei do Menas agora, Então, ela se anula. se anula, praticamente. Em tudo que ela fica do lado dele, suporta as namoradas que ele fica, as coisas que ele faz, e ela ainda não tem a coragem de chegar nele e contar que gosta dele. Isso mesmo. E isso, pelo que ela conta, é por 15 anos. Isso já é demais. 15 anos da vida dela. É, porque eles pegam infância e adolescência, né? Então aí a gente tem aquela ideia que pode começar a durar 5 anos, se conheceram com 5 anos, estão com 20, né? E o sentimento tá ali, com ela, rondando ela o tempo inteiro, chega aquela loucura. Tem vários filmes, às vezes, que falam disso, né? Sim. né? Da pessoa do casamento do meu melhor amigo, Tem músicas também. músicas de arrodo, Bem. Muitas. onde eu amo, mas eu não falo. Eu cuido, eu chego a saber o que o outro quer. Chega a loucura, e eu vou pegar como ideia de loucura, da pessoa estar em casa e ligar para o outro e, pô, tô aqui em casa sem nada para fazer. Tem alguma ideia? Tô indo para ir agora com comida. E o outro sabe exatamente o que a pessoa quer. A pessoa sabe como ele gosta de comer, aonde gosta de comer, aonde gosta de se divertir. Não vira mais um detalhe simples, de mera amizade. Sim. E o legal é como o cara não percebe. E quando ele só se toca um pouquinho, quando o namoro dele já tá acabado. E E ela já que eu tá acho um partindo. absurdo. Porque ela tipo foi manipulada. Sem Usada, spoiler, né? por favor. Mas aí é que tá. Quando você vê um filme, e aí vem a diferença de filme para um mangá. Quando você vê um filme, você senta e você é explicador. Will Eisner e um dos mestres do quadrinho, e Walter Benjamin, quando vai falar de cinema, ele fala que o espectador é mero espectador. Ele não tem controle sobre a obra em momento algum. Ele senta e assiste. No mangá, o Will Eisner vai falar que a gente tem um pouquinho de controle. A gente tem que passar a página. E nesse daí, eu vou além do próprio Eisner, que eu vou dizer que ele também tem uma mescla com a ideia de literatura. Porque além dele falar, além dele nos narrar uma cena, ele ainda força a gente a imaginar tudo o resto. É como você me falou antes da gente começar a gravar alguns dias atrás. Tem uma cena que ela é completamente erótica. E eu passo nas folhas, não é. Não é. Tipo, mostra o que vai acontecer, mas não mostra o que aconteceu. Exatamente, dá ideia. Aham. O problema é que, como você disse, Milena, o que você falou? Você tem que imaginar. Tem que imaginar como ele não mostra totalmente o cenário. Na história, quando você vê no decorrer do trama, você vai lendo, você vai imaginando cada parte. Então, nessa parte, eu fiquei um pouco meio que assustada comigo mesmo. Porque eu tava tão focada já na história, quando chegou nessa parte, Minha cabeça explodiu. Tipo, infelizmente, a gente acaba imaginando. Tem um filme, acho que o nome dele é De Repente Acontece, que é quase a mesma história, é quase a mesma coisa que aqui, que a menina gosta do menino, mas eles nunca ficam juntos. Ela nunca fala pra ele, ele nunca fala pra ela. E os dois se gostam. Aí no final o cara tá se casando e ela vai lá e faz um discurso falando que gosta dele. Não. tem um filme, Simplesmente Amor, que fala de várias formas de amor, em que um amigo é chamado para filmar o casamento do casal, está se casando, e estranhamente o amigo só foca nela. Só nela, só nela, só nela, só nela, só nela. E ele é o cara que faz o Crimes, The Walking Dead, né, o autor. Né? E chega no final do filme,
Ele pega tá no Natal, ele pega um Walkman, como se fosse um couro, né, bate na porta dela, ela abre a porta, ele coloca o couro, ele coloca placas, ele vai dizendo, não é para falar nada, finge que você está ouvindo o couro tocando e tudo mais, fala para ele que está ouvindo o couro, ele vai tirando as placas, ele vai, e vai falando para ela, eu gosto de você, eu te amo, mas você está casada com meu melhor amigo, então eu vou ficar com o meu sofrimento nessa noite de Natal, mas pelo menos eu falei agora, tchau. Então, cara, isso é uma forma linda de declaração. Então, nunca tive essa oportunidade de fazer isso, de me declarar assim, mas o problema é o momento. Que ela está casada, então, meu irmão, você tomou coragem. Na hora errada. Passou. Poderia fazer um belo casal, poderiam viver eternamente e tal. E acho que é mais ou menos o que a gente vai vendo aqui. Chega uma certa hora em que as coisas. Não, 15 anos. Ok? 2 músicas. Por que jogam pra mim? Eu vou pedir. Então pede. Vai. Eu gosto. Infelizmente. Eu queria escutar a nova música do Steve Aoki com BTS. Vai ser minha. Vai ser minha? Posso indicar uma indie brasileira? Manda. Do Kamai Tati, Cabelos Arco-Íris. Aquela Ok. É muito boa. Hoje as músicas estão por conta delas. Eu só tô. Espero que goste de K-pop, porque eu vou pedir muito. Daqui a pouco a gente volta. Utopia não é faz de conta, ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Aliás, fizeram. Vamos lá, gente. Uma cena. Uma cena? Aquele momento onde você parou e a história, além de ter feito sentido, você sentiu a dor dela, sentiu a agonia dele, sentiu o medo dela, sentiu a tapadice dele. Aquele momento onde você leu e você, caramba, isso mexeu comigo, eu já vi isso acontecer, sei lá. Um momento que te marcou. Pra mim, um momento que me marcou, que eu praticamente senti a dor dela, foi quando ela contou finalmente pra ele. Pra mim, eu acho que não é tipo uma cena específica, eu acho que mais os pensamentos dela. Que mostra alguns pensamentos dela que são pensamentos tristes, de um medo irracional que ela sente de contar isso pra ele. Esses pensamentos que acho que tocou muito, porque eles aparecem várias vezes e ela Em sempre preto, né? sempre se amargura nesses pensamentos, falando que tem medo, que não consegue contar pra ele. Esses pensamentos que me tocaram mesmo sobre a história. E aí que vem, eu já comentei isso com vocês antes, até que ponto a gente tem coragem, até que ponto a gente tem medo, até que ponto essa história, apesar de ser uma história completamente ficcional, não é, é real. É possível, assim, no alto da minha vida, eu não vou fingir dizendo que eu nunca passei por isso. Sim, eu já passei de olhar assim a garota e, caramba, Ele fala, isso não dá conta. Aí o bom é que, assim, anos depois passou-se esse sentimento e eu olhei para trás e que bom que não foi. Fico feliz. Às vezes não era pra ser, Às vezes né? tinha algo melhor pra chegar. Pois é. Mas é que tá, né? Nesse caso dela, acho que não tinha algo melhor para chegar. Ela tinha que acabar com o medo dela de falar: oi, eu quero você. Eu gosto de você. E por aí vai. Mas aí chega aquele outro cara, ele já mostra pra ela: olha, eu gosto de você. Eu quero do jeito que você é. Apesar de ele engraçado, a paciência dele.
Ela fala o tempo todo do outro na frente dele. Na Amar cara dele. ou ser amado? Amar. Eu gosto de você, eu quero você, eu tenho paciência para te esperar 1 milhão de anos. Ser amado. Não aceitar. Aceita. Aceita o outro perto de você. Eu acho que talvez esse seja a grande questão que o mangá vem trazendo. A gente tem que amar e ser amado. Não é amar ou. Não, é e. O ou nesse caso é como se alguém ela amou durante muito tempo, mas não foi retribuída. E de repente alguém ama ela. Por isso que ser amado é bem melhor, porque você vai ter alguma coisa pra retribuir. E com o tempo você também pode amar. Aham. Tem um filme com o Nicolas Cage que eu acho fantástico. Em que no final do filme, agora eu esqueci o nome dele, mas acho que eu até comentei isso antes, em algum programa passado, geralmente eu comento com os meus amigos. Eles estão se separando, eles estão num bar, a esposa vira para um casal de japoneses e fala uma coisa linda. Talvez nunca se viram antes do casamento. O casamento pode ter sido arranjado, mas quando se casam, um passa a ter a cumplicidade com o outro. O casamento ali não é por sentimento, é por algo muito maior. É o amar e o ser amado que é construído com o tempo. Isso é meio. É uma cultura meio. Não é indígena. É a forma antiga que eles A forma antiga que de eles manter tinham. o padrão. Sim, até o 1800, a ideia de casamento não era por sentimento. 1700, 1800, a ideia de casamento era por vários outros fatores. Entre os pobres vai um pouco do sentimento, mas geralmente o casamento era uma troca, De favor. era o nome do jogo. E basicamente é o que você tinha, você conhecia a pessoa melhor e talvez você amasse essa pessoa mesmo depois no futuro, depois de ter conhecido essa pessoa. Tem um filme que eu assisti que ele mostra muito essa trama. Que era de uma princesa. Ela era apaixonada por um soldado que eles foram criados desde criança. Mas ela estava destinada, desde o nascimento dela, a casar com outro príncipe para juntar os reinos. Pra juntar os reinos. Aí, no meio dessa trama toda, ela se vê dividida, porque ela tem que honrar o nome da família ou seguir o amor dela. Bem, se estiver falando de uma ideia antes, uma situação antes do século XVII, ela vai acabar seguindo a família e o nome da família. Sim. Se a gente estiver falando de século XIX ou século XX, família, legal. Eu quero manter as tradições, mas vou seguir meu coração. Praticamente, quem fazia isso manchava o nome da família. Sim, você acaba com tudo, você acaba toda a estrutura social colocada. Eu não acho essa tradição muito boa. Porque tipo, você tá impondo uma pessoa a alguém que ela não quer. Você tem que ficar com alguém Que você basicamente que não nunca conhece. viu. Exatamente. Você não sabe se a pessoa é psicopata ou tem problema. Você não sabe. Às vezes o problema nem é a beleza, às vezes é a personalidade Sim. e o jeito da pessoa. Às vezes você está com uma pessoa que é fantástica, que te entende, e você vai casar com uma pessoa que você... Legal, tem uma dessas mensagens de WhatsApp, né, que o pai vira pro filho, o filho vira pro pai. Pai, você gosta de café? Ele? Não. Pai, eu tenho 15 anos e há 15 anos que eu vejo você fazendo café para mamãe. Por quê? Pois é. Sua mãe gosta de café da manhã na cama. Eu faço café para ela. Eu acordo mais cedo e faço isso. Isso é ser amado e amar, né? E uma coisa que vai sendo construída com o tempo. Agora, e quando você casa com uma pessoa que você nem sabe do que ela gosta, se ela te respeita, se ela te entende. Você nunca nem parou pra ter uma conversa decente antes disso. A primeira noite dos dois
É a primeira noite em todos os sentidos. Sabe, primeira noite que se conhece. Primeira noite tem a primeira noite que é o. Sei não. Agora. É tudo. É, Literalmente é oi, meu nome é A, meu nome é B. então. Ok, Por que nós vamos fazer? vamos jogar dama. É, Se um baralho aí, a gente já faz um. vamos brincar de alguma coisa. Então, gente, valeu. É um mangá simples, em tese, né? Afinal, primeira vez parece, né? Mas ele é bem profundo, levanta questões bem maiores. Dá pra fazer uma série? Daria pra fazer uma Dá. série longa aí, sei lá, de 10 episódios? Dá. Se você pegar, tipo, for mais a fundo as histórias. Tipo, aqui não mostra como como é o nome dele? O Sengaku, ele começou a gostar dela. Não mostra a visão dele começando a gostar dela. É a visão dela, né? Só a visão A gente tem a dela. visão dela. Então daria pra fazer a visão dele, a visão dos outros personagens ao redor. Imagina a visão de uma namorada Isso. do Rei, Tá, gente. que de repente tem a figura feminina do lado o tempo inteiro. Cara, isso deve Tanto que ser... quando elas duas se conhecem, elas tipo. Ele já conta tudo. Como é que ela era, que falava o jeito que ela era. Então ela já tinha mais ou menos uma ideia. Mas né, mesmo assim ela tinha aquele. Não sei. Se é isso mesmo. Porque a forma que ela tratava ele já demonstrava um tipo de amor que ela tinha. Aí você imagina uma namorada chegando e tendo essa figura do lado. E poderia muito bem a gente ter a visão de uma namorada, ó, ou de duas, três, sei lá. Como é que ela entende aquela moça ali. Que ela o tempo todo do lado. É, A Cara. amiga do seu namorado, É. aquele que nunca larga. mais duas músicas. As duas músicas. Bora comentar de novo. Também tá aqui, muito. Não me tanto não. Aproveitou. Deixa eu ver. Chuva de sexta? É linda essa música. Duas? Uhum. Olha, Gavin James. Gavin James. Aqui. Eu não sei pronunciar esse nome direito. What It All Fades. Programa Quadrinhos indo embora. Ana, Tchau. Milena. 안녕하세요. Gente, continua com a programação da Rádio Utopia. Esse programa vai pro nosso YouTube 1 hora. Assistam, viu? Vai hoje, eu não sei se vai conseguir hoje ou amanhã, Deixa like. mas ele vai. Dê like, comente caso queira comentar. Se quiserem ouvir minha vozinha de novo, então, só comentar. Gente, até a próxima.